Muito bem, estamos de volta para a segunda parte desta teleconferência de abertura do projeto O Saber para Conquistar um Lugar, uma realização do Ministério da Saúde e executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Este projeto se propõe a intensificar a capacitação e o desenvolvimento profissional dos servidores do Ministério da Saúde. Na primeira parte, nós tivemos uma conversa com a Priscila de Figueiredo Aquino, chefe de divisão de Educação do Ministério da Saúde, e com a Márcia Maria da Silva Dutra, técnica especializada que está desenvolvendo, junto a outro grupo, um projeto piloto na área de gestão, enfim, de capacitação de servidores voltada para gestão por competências, que, aliás, é o assunto agora da segunda parte, e que vai estar a cargo aqui do professor Dante Girardi, que já está ao meu lado aqui no estúdio. O professor Dante, que é professor do Departamento de Ciências da Administração da Universidade Federal de Santa Catarina, com larga experiência na área de gestão de pessoas, atuando em nível de ensino, de graduação, de pós-graduação, de orientações, com também muitas publicações nessa área. Enfim, uma pessoa que tem um amplo conhecimento para falar sobre as competências de relacionamentos essenciais para a gestão de pessoas. Dante, boa tarde, um prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, Áureo, obrigado pelo convite. Olá, pessoal, é um prazer participar dessa conversa com vocês. E pelo que deu para sentir aqui com a Priscila e com a Márcia, né, a gente já viu que a programação aí para o próximo ano é bastante interessante e voltada para um assunto que é muito interessante, que é a formação de competências, mapeamento de competências para o desenvolvimento profissional do Ministério da Saúde. Muito bem, o professor Dante preparou um conjunto de slides que vão orientar a sua apresentação. Sim. E ele inicia agora, então, essa apresentação, Dante, por favor. Obrigado, Ana. Então, nós vamos nos apoiar em alguns slides e vamos tratar desse assunto muito importante para a formação de vocês, que é trabalhar de competência de gestão de pessoas. E quando a gente fala de gestão de pessoas, na verdade, a gente está falando de uma coisa muito complexa. Né? O ser humano é assim por natureza. No entanto, é a coisa mais importante que tem numa empresa, numa organização, é o processo de gerenciamento de pessoas. Então, nós vamos, na medida do possível, tratar desse assunto, né? As perguntas poderão ser Com certeza, feitas, já temos algumas perguntas, mas eu só aproveito então para lembrar que quem quiser participar com a sua dúvida, o seu comentário, a sua pergunta ao professor Dante, pode enviar para o endereço teleconferência@cursoscad.ufsc.br. Professor Dante. Ok, obrigado. Então, já o nosso primeiro slide, em relação ao que vai ser abordado nessa palestra, eu vou tentar centrar em dois aspectos importantes para esse conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, que é a visão geral da área de gestão de pessoas, mostrar assim, aspectos principais do que envolve a gestão de pessoas e depois, num segundo momento, trabalhar as competências essenciais para a gestão de pessoas. Então, dois assuntos muito importantes, né? Nós vimos aqui a introdução desse projeto do Ministério da Saúde, baseado em mapeamento e gestão por competências. Então, a gente já pode dizer que isso é exatamente o aspecto que as empresas mais modernas estão trabalhando hoje. Se a gente pegar na iniciativa privada, a gente vai ver isso claramente. E agora, por que não, a introdução desses conteúdos na administração pública. Então, vamos trabalhar inicialmente a gestão geral da área de recursos humanos e já podemos ver aí, então, já o próximo slide para já tentar mostrar isso. Eu vou tentar resumir, assim, um minuto, essa evolução aí da área de gestão de pessoas. Né? Então, se a gente pegar a história da gestão de pessoas no Brasil, até no mundo, né? Mas especificamente aqui no Brasil, e no serviço público isso foi claro, foi lá em 1930, 1943 mais precisamente, com Getúlio Vargas ainda, quando a maioria das empresas ou das empresas grandes criaram a seção de pessoal. Com esse cunho assim, de administrar toda a legislação, afinal de contas, nesse período que foi criada a CLT. Então, a CLT que a gente tem aí hoje, foi exatamente criada nesse período e não mudou muito, não. A nossa CLT continua basicamente intacta. Né? Então, o que fizeram as empresas? Criaram a sua seção de pessoal e até com caráter, assim, eu diria, punitivo.
né? Passe na sessão pessoal, o cara tremia. Isso era uma ameaça. Né? Telefonema aqui do departamento de pessoal, o cara ficava amarelo. Né? Então, o cunho era exatamente de manipular conflito, de controlar. Isso lá para 1940, por aí. Né? Muito embora a gente pode dizer que hoje, grande parte das empresas ainda estão na seção de pessoal, ainda fazem só o aspecto burocrático, né? Só o aspecto de controle, a questão legal, enfim, né? Folha de pagamento. A partir daí nós tivemos a evolução para uma outra área que a gente pode chamar de departamento de recursos humanos, ou departamento de gestão de pessoas, ou até diretoria de recursos humanos. Mas assim, só para uma questão de nomenclatura, nós vamos considerar aqui gestão de pessoas e gestão de recursos humanos como mais ou menos como sinônimo, muito embora possa ter aí uma certa evolução, na medida em que a gente pode dizer claramente que as pessoas não são recursos, as pessoas são o diferencial competitivo que a empresa pode ter em relação a outras empresas, ao mercado, enfim. No caso social, né, no Ministério da Saúde, mas a sigla mais conhecida no mundo todo ainda é RH. RH. Então, passe no RH, ainda é muito assim. Né? Mas já com essa visão departamental, de fazer as práticas, as funções de recursos humanos dentro da empresa, aquelas funções tradicionais, cargos e salários, avaliação de desempenho, como foi falado aqui, benefícios, enfim, o conjunto de técnicas dentro da área de recursos humanos. Né? Algumas empresas elevaram essa função ao nível de diretoria, né? No próprio Ministério é assim, no Ministério da Saúde, mas nos últimos anos teve mais um estágio importante aí nessa função de gestão de pessoas, que foi a criação desse modelo mais descentralizado de gestão de pessoas. A ideia de que gerir pessoas, ou gerenciar pessoas é tão importante que isso está em toda a instituição. A gente não pode fazer só um departamento, uma área para cuidar disso, e sim isso passa a estar em toda a instituição, em toda a organização. E aí que vem essa ideia de descentralizar a função de gestão de pessoas. Ou seja, onde tem gente, deve ter gestão de pessoas. Então, na prática é assim, ó. Todo gestor, todo gerente, todo coordenador, ele é, em potencial, um gerente de pessoas. Mesmo um gerente de uma área específica como a área financeira. Isso. Ele também trata com pessoas. Não vai ser nunca um bom gerente de finanças se ele não coordenar bem a sua equipe. E, nesse momento, ele está sendo um gestor de pessoas. Claro que existem os especialistas, detentores ainda do conhecimento mais profundo de gestão de pessoas, mas existem aqueles que são o gerente de pessoas do dia a dia. Isso precisa ficar bem claro, independente do nome que isso é adotado. Eu estou usando esse nome de consultoria interna, que é um nome assim mais conhecido mesmo. O gerente de recursos humanos ou o profissional de RH como um facilitador, como alguém que faz esse trabalho de consultoria interna, ou seja, alguém que está a serviço dos vários gestores do Ministério, no caso. Lá na iniciativa privada, eles chamam isso de business partner, parceiro de negócio. Então, o RH como parceiro, como alguém que compartilha esse conhecimento, essas atitudes dentro do RH. Então, isso perfeitamente pode ser implantado no serviço público. O gestor de pessoas como um consultor interno, como um facilitador interno, alguém que ajuda os gestores de área nos seus projetos a tomar as melhores decisões, a atingir os melhores resultados. Então, resumindo o histórico da gestão de pessoas, a gente poderia colocar esses três aspectos aí. Seção de pessoal, departamento de gestão de pessoas e agora essa ideia do RH trabalhar descentralizado com esse nome, o nome até não importa, pode ser analista de recursos humanos, mas com essa ideia de trabalhar a gestão de pessoas, os processos de RH de forma descentralizada. E esse modelo de trabalhar com gestão de competências combina exatamente com essa ideia de descentralização das funções comportamentais, das funções de recursos humanos mesmo, dentro de qualquer instituição. Bom, feito isso, vamos avançar um pouquinho. Vamos, só para
posicionar, vamos colocar um conceito, assim, bem simples, assim, conceito do que é gestão de pessoas. Vamos pegar primeiro esse conceito mais conservador, mais tradicional, que é aquela ideia de que administrar pessoas é conseguir resultados através delas. Administrar é conseguir resultados através de pessoas. Então, meu ponto de vista é que esse conceito ele é assim, retrógrado. A gente pega livros de administração e a gente vê muito esse enfoque, assim, conseguir resultados a qualquer preço, passando por cima das pessoas. Para começar, não é através, é com as pessoas. Né? Então, claro, eu posso conseguir resultado passando por cima das pessoas, por cima da ética, conseguindo uma vez, mas não conseguindo outra vez e assim por diante. Então, a ideia é de meio que desprezar esse tipo de conceito. E aí eu fiz um outro aí, não sei, ninguém aqui é dono de conceito, dono de verdade nenhuma, né? Ao contrário, eu acho que ela não existe, quanto mais ser dono dela, né? Mas uma ideia assim, né? Que administrar é criar condições para as pessoas crescerem com o seu talento, atingindo os objetivos da empresa e satisfazendo suas próprias necessidades. Ou seja, é possível sim ter essa convergência de interesses numa instituição, numa organização. Pessoas motivadas, pessoas satisfeitas, atingindo suas necessidades materiais, psicossociais, enfim, e ao mesmo tempo atingindo as necessidades da organização, do Ministério da Saúde e assim por diante. Então, essa ideia, eu pelo menos entendo gestão de pessoas como isso, uma conciliação entre interesses. Nós estamos falando aqui só das pessoas, do quadro de pessoal da empresa e da gestão, mas nós poderíamos ampliar isso, inclusive, para interesses da sociedade, né? Interesses do próprio governo, dos fornecedores, dos clientes ou do usuário do Ministério e assim por diante. Então, eu poderia até colocar a ideia que certamente o critério de sucesso de uma organização é na medida que ela satisfaça os vários públicos que ela interage, né? Clientes, fornecedores, recursos humanos e assim por diante. Então, vamos pegar esse segundo conceito como, digamos assim, um referencial para a gente continuar a nossa conversa daqui para frente. Então, vamos ver mais um slide. E nesse slide a gente pega a conclusão exatamente desse conceito. Eu peguei dois pensadores aqui importantes para a gente discutir, conversar sobre isso. Então, olha o que diz o Peter Drucker. O Peter Drucker hoje tem 40 livros aí escritos por ele, é o profissional mais bem requisitado no campo da administração no mundo inteiro. Então, Peter Drucker diz o seguinte: administrar pessoas é o mais importante e o mais difícil desafios que nós temos pela frente. Então, olha só, nós estamos falando de gestão de pessoas. É o mais importante, no entanto, é o mais difícil. Por que é mais difícil? Porque cada um tem a sua realidade. Se a gente pegar um conceito do que é, por exemplo, uma empresa, uma organização, pessoas trabalhando para um objetivo comum, a pergunta é, será? É complexo isso, mas essa é a ideia. A ideia que foi apresentada aqui pelas coordenadoras do Ministério da Saúde foi exatamente fazer primeiro um mapeamento, ver quais são esse diagnóstico, definir o mapeamento, para depois ver quais são os projetos e como vai ser a gestão de competências em cima de competências gerenciais, competências técnicas, competências operacionais, essenciais, enfim, globais dentro da empresa. O segundo guru que a gente está trazendo aí é o Tom Peters. Se o Peter Drucker é o primeiro, esse é o segundo. Então, olha o que ele está dizendo. Aliás, nesse livro aí, que vale a pena ler, Vencendo a Crise. É um livro fininho, tem assim 850 páginas, mas vale a pena dar uma olhada. Então, olha o que ele está dizendo. Está se tornando imoral não aproveitar o talento das pessoas. Muitas vezes a empresa, a organização, só quer um pedaço, a mão de obra. E a mão de obra, a expressão já está dizendo, é só esse pedacinho aqui. Mão de obra é só para executar, não é para pensar. Na sociedade que nós estamos vivendo, que é a sociedade do conhecimento, é muito mais importante o cérebro de obra, o trabalhador do conhecimento, porque é isso que passa a ser valorizado daqui para frente. Não é mais prédios, equipamentos, e sim o conhecimento que a empresa tem, a competência que a empresa tem e que as pessoas dentro da empresa têm para realizar um determinado objetivo. Então, vamos em frente. Esse slide, ele é, na verdade, o resumo, digamos assim, das funções principais de gestão de pessoas, as competências principais de gestão de pessoas numa organização.
Claro que não é só isso, mas eu estou tentando resumir aí o que faz um profissional de gestão de pessoas. Nesse slide. Eu vou trabalhar cada item desse, cada círculo desse aí, trabalhar um pouquinho para a gente entender esse contexto, tentar colocar de uma forma bem simples, para que todos possam entender de uma forma, digamos, nivelada essa ideia. Então vamos imaginar, uma empresa tem as suas várias áreas, né? O Áureo falou aqui, financeiro, marketing, produção, material, contabilidade, informática, enfim. Existe a área de gestão de pessoas, é disso que nós estamos falando. Depois nós vamos falar como isso vai ser trabalhado por toda a organização, mas inicialmente, que contexto é esse? O que é a gestão de pessoas? Quais são as práticas, as funções, os subsistemas que compõem a gestão de pessoas? Tá? Então, eu tentei resumir nessas seis itens aí, eu estou chamando de processos, mas vocês podem chamar de fluxo, de subsistema, de função, de prática, o nome que quiser, e assim é tratado nas empresas, com nomes os mais variados possíveis. E isso também não tem uma ordem numa empresa, isso acontece de uma forma mais ou menos simultânea. E a forma que eu estou colocando aí, ela é apenas didática, porque na prática não é assim, primeiro se faz isso, depois aquilo, as coisas acontecem juntas, né, de forma sistêmica. Né? Então vamos pegar, por exemplo, ali o processo de provisão, que é o primeiro ali, processo de provisão. O que seria esse processo de provisão? A gente vai colocando os slides, depois eu volto a esse ponto. Então, por favor, coloca o processo de provisão, que é o primeiro que a gente vai rapidamente mostrar aqui para vocês. Então, essa provisão, o nome já está dizendo, nada mais é do que prover a organização dos recursos humanos, das pessoas, das necessidades que a empresa precisa, em termos de quantidade e qualidade de pessoas. No caso do Ministério da Saúde, isso se dá basicamente pelo concurso público, cargo de carreira, concurso público. Como é que se faz isso? O Ministério, com certeza, faz isso de uma forma planejada, faz um levantamento de necessidades em todas as suas instituições componentes do Ministério, e isso, evidente, é tabulado em termos de quais cargos, a quantidade, né? E em função disso é feito programados os concursos públicos, claro, dentro do orçamento, que é feito para o ano seguinte e assim por diante. Então, o planejamento nada mais é do que essa ideia de estimar necessidades, né? De trabalhar com projeções, trabalhar com o futuro. Numa empresa privada, isso é muito simples. A empresa privada sempre é dinâmico, sempre tem gente saindo, sempre tem gente entrando. Então isso acontece assim, um agora, outra semana que vem, um daqui a um mês. No serviço público isso é mais sistematizado, é feito por concurso, tem a questão de orçamento, de demanda e assim por diante. Esse planejamento ele é importante porque eu sei hoje quais são as minhas necessidades futuras, que é um ganho de tempo e eu posso trabalhar em cima de projeções, em cima de estimativas, em função do que eu estou planejando. Esse planejamento é assim para qualquer função, não só para a necessidade do quadro de pessoal. E aí tem outros dois instrumentos aí, componentes desse processo de provisão, que é a própria atração de talentos e a própria seleção, a escolha, né? Novamente, pelo concurso público. Então é evidente, empresas que têm uma boa imagem, um bom conceito, são empresas que atraem mais facilmente os talentos, né? Usa técnicas de seleção mais modernas para se escolher, inclusive baseado no modelo de gestão por competências. Nós podemos fazer perfeitamente seleção ao concurso público, baseado em competências para atrair talentos para a organização, enfim. E depois tem a integração, que é o passo seguinte. Rapidamente, a integração, isso pode ser feito durante um dia, uma semana, um mês, ou até o tempo todo que a pessoa fica dentro da organização, para eventual aposentadoria, né? E a movimentação de pessoal, que isso no serviço público, isso sempre acontece, de um departamento para o outro, de uma área para outra, de uma instituição para outra, de uma instituição federal para estadual, e a análise de mercado. O que eu preciso fazer para atrair, que tipo de exigência, que tipo de oferta eu posso fazer para atrair esses talentos para a organização. Então, a ideia de provisão, que é atrair, exatamente o caminho onde todas as pessoas entram numa empresa.
Não tem outra porta, é a porta, mesmo que isso não seja feito de uma forma muito científica, muito elaborada, mas esse é o ingresso, é o primeiro contato que a empresa tem com o mercado em termos de pessoas. Ok? Então vamos ao outro slide, são 6 slides rapidamente. E o processo de desenvolvimento, que já foi falado aqui também na introdução dessa recondução dos nossos projetos aqui da universidade com o Ministério da Saúde nessa parceria. Então, é o processo de desenvolvimento, que é exatamente o objetivo, é o que estamos fazendo, né, iniciando, reconduzindo esse processo. E aí a gente pode pegar esse processo de desenvolvimento e dividir nessas 4, pelo menos didaticamente, nessas 4 etapas aí: formação, treinamento, desenvolvimento e educação corporativa. Então, são 4 momentos aí possíveis. Treinamento visto assim como uma coisa mais técnica, mais operacional, mais voltado para o cargo, para a tarefa, mais curto prazo, mais micro, né, mais tangível também. Já desenvolvimento é uma coisa mais voltada para a carreira, para o futuro, para o profissional, para o potencial. Então, pelo menos didaticamente, a gente pode dividir. Na prática, essas coisas meio que podem acontecer simultaneamente. E, finalmente, a educação corporativa, que é uma tendência, eu acho que é exatamente isso que o Ministério da Saúde está trabalhando. Algumas empresas chamam de universidade corporativa, por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, Embrapa, empresas públicas que já trabalham esse conceito de universidade corporativa, que é exatamente pensar o Ministério da Saúde, pensar isso a longo prazo. Que competências nós precisamos desenvolver, estratégicas e globais, para projetar a nossa organização a longo prazo. Só para vocês terem uma ideia, já existe hoje no Brasil, viu, Áureo, 600 iniciativas de universidades corporativas. No setor privado e no setor público? Juntando tudo. Juntando tudo. Então, quando eu falo iniciativas, é porque algumas estão fazendo, estão no meio do caminho. Mas esse é o potencial. E há uma ideia aí que nos próximos anos nós teremos um número igual de pessoas em universidades tradicionais e na iniciativa das universidades corporativas. Nos Estados Unidos, essa já é mais ou menos a realidade. E é onde, teoricamente, a educação funciona mais, né? Então, a gente pensa assim, a educação corporativa vai entrar exatamente pela dificuldade que tem o ensino público, as universidades. Não, ela entra exatamente para resolver outros problemas que não são aqueles que a universidade resolve. Ao contrário, elas são parceiras. Universidades, a nossa universidade aqui é um exemplo. A nossa universidade hoje ela tem parceria com várias universidades corporativas. Exatamente. Em projetos interessantes de desenvolvimento de cursos de pequena duração, pós-graduação, mestrado e assim por diante. Bom, vamos em frente. Processo de remuneração. Aqui é a parte mais sensível do ser humano, né? Do bolso. Né? Mas isso não pode ficar fora, é evidente. Quando a gente fala, por exemplo, em gestão por competências, o modelo de gestão por competências que foi colocado aqui pela Priscila e pela Márcia, a ideia de que, quando a gente está falando de modelo de gestão por competência, a gente está falando por seleção por competência, gerenciamento de pessoas por competência, treinamento com base em competência, avaliação de desempenho com base em competência e remuneração com base em competência. Então, a gente está falando desse mix todo aí. Né? Então, o processo de remuneração, na verdade, ou de compensação, como queiro, na verdade, ele tem essas 3 vertentes aí. O plano de cargos e salários, o plano de benefícios sociais e remuneração flexível ou variável, ou até remuneração estratégica, como queira. Então, plano de cargos e salários, todo mundo sabe o que é, porque todo mundo está vinculado a um deles. Né? Ou a empresa tem isso atualizado ou não, ou parcialmente, mas existe. Então, toda empresa tem isso. Né? Talvez o que possa ser feito é trabalhar outras coisas, mas há uma forte tendência aí de que se parta não só para ter a pessoa receber um salário pelo cargo que ocupa, né, pela letrinha que ocupa, mas também pelo resultado do trabalho, pelo exercício do cargo. Né? Então, isso na iniciativa privada, isso é muito claro. Empresas aí que estão pagando 18 salários, por exemplo. Aqui em Florianópolis mesmo tem empresas trabalhando nessa direção. Então, é uma tendência também de pagar cada vez menos pelo cargo e cada vez mais pelo resultado do trabalho, pelo aquilo que a pessoa entrega. E também a equipe.
né? Remunerar a equipe e não só a individualidade. Afinal de contas, a ideia de que o trabalho é cada vez mais em equipe, mais coletivo, né? E a remuneração por benefícios que é uma forma indireta de compensação. Talvez aí o que tem de novo é a ideia de que os benefícios estão cada vez mais flexíveis e mais personalizados. A pessoa negocia dentro do leque possível quais são os benefícios que atendem às suas necessidades e, ao mesmo tempo, as necessidades da empresa, dentro da coerência daquele conceito que nós vimos ainda há pouco. Vamos em frente, então, mais um slide, por favor. Isso. Retenção, manutenção de talentos. Como é que eu faço isso? Como é que eu retenho talentos dentro da empresa? Porque o problema é perder os talentos. Eu posso perder pessoas que não são tão qualificadas, até o impacto é menor. O problema é quando eu estou perdendo um talento, eu estou perdendo um pedaço, uma parte da empresa. Que técnicas eu posso fazer para isso? Além dessas duas que nós já vimos, pelo menos, né, se eu fizer um concurso público, trabalhar exatamente numa coisa que eu gosto, num cargo que eu estudei, já numa função, né, e a empresa oferece condições de desenvolvimento, como esses cursos todos que nós estamos vendo aqui, então isso são formas de se manter atualizado, de se manter a empregabilidade, que nada mais é do que estar atualizado e arrumar oportunidades para os conhecimentos de cada um, né, empregabilidade. Então, além disso, existe um processo específico, né, que é de retenção. E aí, dentro do processo de retenção, nós temos, digamos, esses instrumentos aí. Né? Qualidade de vida no trabalho, que é, na verdade, se a gente pegar na essência a qualidade de vida, é tudo que nós estamos falando. É o pano de fundo aqui do nosso trabalho dentro da organização. Aí entra a motivação, entra todo esse aspecto de carreira, enfim. Então, mas é importante se fazer isso, ter um programa de qualidade de vida dentro da organização. E quando a gente fala em programa de qualidade de vida, a gente não está falando de uma coisa massificada, é uma coisa mais segmentada, mais dirigida. Tentar conciliar aquilo que a pessoa faz com aquilo que ele tem como projeto de vida. Afinal de contas, cada um tem o seu, né? E o que é qualidade de vida para mim pode não ser para outra pessoa dentro da organização. Por isso que é complexo, mas é necessário que se faça um programa de qualidade de vida. A parte de segurança, medicina, o SESMIT, Medicina, Higiene e Segurança do Trabalho, que é desde da questão física, comportamental, mas também a questão de doenças, prevenção de doenças ocupacionais, ergonomia, enfim, vários projetos que podem ser desenvolvidos aqui e nós estamos dentro do Ministério da Saúde. Específico, uma das atividades fim do próprio Ministério. Motivação, a gente vai até pular aqui, porque a motivação ela é inerente a tudo isso. Né? Na verdade, a motivação é intrínseca de cada um de nós, né? Mas a instituição pode criar as pré-condições para as pessoas se motivem. Eu me motivo para trabalhar naquela empresa porque ela tem um plano de carreira, ela oferece condições de empregabilidade, de crescimento profissional e assim por diante. A comunicação organizacional nem se fala, ainda é mais um ministério que trabalha com todo o Brasil, com empresas, com instituições parceiras, enfim, a comunicação é fundamental. Não só como competência da organização, mas como competência de cada um de nós. Cada um de nós precisa desenvolver essa competência da comunicação. Para a gestão de pessoas, isso é muito importante, na medida em que é através da comunicação que eu vou trabalhar com a equipe, vou trabalhar com os projetos, vou trabalhar com as pessoas, com o usuário e assim por diante. A comunicação não pode ser pensada só como uma coisa tecnológica, intranet. Ela tem o lado pessoal, o lado presencial, né? E o lado de se preparar para a comunicação também. Eu sempre digo para meus alunos, Áureo, que uma melhor forma de se preparar para ter uma boa comunicação, sabe o que é? Ler um bom livro. Ler um bom livro. Né? A leitura que vai dar esse discurso articulado, esse conteúdo. Né? Bom, o que mais? Planejamento de carreira, só aí daria para a gente fazer umas 3 palestras, né? Mas o planejamento de carreira com certeza é uma coisa fundamental. Hoje, em empresas privadas, a gente já fala em planejamento de carreira individual, onde é negociado entre a gestão de pessoas, o RH, com os colaboradores, individualmente, o que cada um deseja fazer, que cursos deseja fazer, crescer profissionalmente e que coisas dá para conciliar entre os desejos pessoais e os desejos da organização. É a forma hoje de mais motivar pessoas da empresa
é através exatamente do desenvolvimento de competências e de um bom plano de carreira. Próximo. Vamos lá, próximo slide. A parte de controle. Gradativamente, em função até da informatização, de usar sistemas tipo Balance Scorecard, sistemas de gerenciamento de pessoas, cada vez mais a gente está abandonando essa ideia de controle, de monitoração, para coisas mais do tipo comprometimento, ou seja, o controle interno. A própria pessoa faz seu autocontrole, tudo que tiver autogerenciamento, automotivação, né, e entrega o resultado. Isso é uma forte tendência. Tirar as amarras, tirar a burocracia, aquela coisa do supervisor olhando o cara trabalhar, de tabela na frente. Então, o resultado passa a ser mais importante. Mas também alguns instrumentos específicos, como a própria avaliação de desempenho, que eu já escutei aqui hoje, né? Falando do modelo de avaliação de desempenho por competências e como isso está sendo iniciado e desenvolvido no Ministério da Saúde. Então, a avaliação de desempenho por competências, isso pode ser vinculado a algumas tendências, como, por exemplo, a ideia de 360 graus, que é avaliar o todo, né? Não só o chefe avalia o subordinado, mas o colega, o outro departamento, o próprio usuário, enfim, cercar de mais opiniões. Claro que o pressuposto aí tem um estilo de gestão mais participativo, não se faz nem gestão por competências, quanto mais vincular a ideia de 360 graus num estilo autoritário. Não vai funcionar. Então, na verdade, a avaliação de desempenho é um instrumento dependente dos demais, dos outros trabalhos. Programas de retenção de talentos, se a gente pegar assim, as principais revistas do Brasil hoje, na área de gestão de pessoas, esse assunto está em todas. É capa, é matéria de capa. Até em função da escassez. Nós estamos vivendo aí esse crescimento em vários segmentos, né? Aqui mesmo em Florianópolis, a gente vê a ideia de tecnologia da informação, mais de 2.000 vagas abertas aí, falta gente com potencial, e então essa ideia de ter programas de reter. Aliás, na verdade, não é só reter, né? É atrair, desenvolver e reter, é fazer as três coisas, combinar isso. Enfim, gestão de competência, o pessoal vai falar, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas esse é a essência do programa que o Ministério está desenvolvendo. Vamos em frente. Próximo. Mais um slide. Ok. Aplicação, o último slide dessa série, né? Depois a gente vai trabalhar um outro aspecto. O processo de aplicação, na verdade, feito tudo isso que a gente falou, finalmente onde é que ele vai trabalhar, onde é que vai ser colocado isso. E aí que entra aquelas necessidades das competências de relacionamento, as competências essenciais que todo gestor de pessoas, dentro do RH ou em qualquer equipe, em qualquer área, precisa ter. Novamente, a ideia de comunicação, do trabalho de coaching, né? Liderança. Então, que competências eu preciso desenvolver? O trabalho em equipe, por exemplo, como é que eu vou fazer isso na área que eu trabalho? Né? O trabalho de coaching, que é de aconselhamento, de orientação dentro do Ministério da Saúde ou dentro da sua equipe. Né? Então, são componentes, quer dizer, não basta eu ter acertado em tudo isso que nós falamos até agora e na hora de aproveitar o talento, o gestor não está preparado, não ter uma boa comunicação, não trabalhar num modelo de gestão mais participativa, não trabalhar em equipe, não ter uma boa comunicação, não trabalhar com um bom clima organizacional, né? Então, são competências necessárias para a gestão de pessoas. Vamos em frente, deixa eu ver o outro slide. Subsistemas, eles estão interligados e também de uma forma estratégica. Quando a gente fala em gestão de pessoas, a gente tem que alinhar a ideia de gestão de pessoas à estratégia da organização. Ok? Vamos mais um slide, por favor. Isso, então agora eu vou tentar, resumidamente, Áureo, quanto tempo que a gente tem? Nós temos aí pelo menos mais uns 20 minutos, que depois queremos passar ainda para as perguntas, né? Só para reforçar, professor Dante, aproveitando essa pausa, você que está nos acompanhando, quer participar, interagir, enviando perguntas ou comentários ao professor Dante, o endereço é o teleconferência@cursoscad.ufsc.br, teleconferência@cursoscad.ufsc.br. Dante. Ok, obrigado. Então,
Essas funções que eu acabei de falar são exatamente as funções que tanto a área de RH, a área de gestão de pessoas trabalha e os outros gestores também. Então, eu estou usando aí a expressão compartilhamento, né? Quer dizer, são parceiros. Né? Só vai ser bem sucedido se o RH trabalhar dessa forma, de forma descentralizada e de parceria, de forma compartilhada com os demais gestores da empresa. Então, a expressão usada aí, que eu falei lá no início, é a ideia de consultoria interna, né? de trabalhar como facilitador, né? Como alguém a serviço dos gestores da empresa. Liderança servidora, aquela ideia, né? Melhor seria liderança a serviço. Né? Então, o RH, ou gestão de pessoas, trabalhando como facilitador da ação dos gestores da empresa, como parceiros de negócio. Né? Dentro dessa ideia de trabalhar com gestão de pessoas de forma estratégica. Né? O que é trabalhar de forma estratégica? Trabalhar na direção da estratégia, do planejamento estratégico da empresa e elevar essa prática a um nível de importância como tal. Né? Então vamos lá, mais um slide, por favor. Então aqui agora eu quero resumir isso tudo que a gente falou até agora nessa ideia de competências essenciais. São 2 slides e vamos trabalhar um pouquinho em cima disso. Então, por exemplo, ali um dos aspectos importantes do gestor de pessoas é formular missão, princípios, valores e estratégias de recursos humanos, no caso, para todo o Ministério. Né? E alinhar essas estratégias de pessoas às estratégias organizacionais, aos pressupostos a longo prazo e globais do Ministério. Né? Contribuir para o desenvolvimento de competências e gestão do conhecimento. Né? Então, a função do gestor de pessoas e de todo líder, de todo gerente, é exatamente contribuir para o desenvolvimento dessas competências. Né? Que podem ser competências ainda que um colaborador não tenha. Ele não precisa ter todas as competências, ele pode, ainda bem que pode desenvolver, ninguém nasce ou não com as competências. Né? Então, essas competências podem ser trabalhadas. Estão aí os cursos exatamente para isso. Se o cara não sabe trabalhar em equipe, faz um curso de trabalho em equipe. Se ele não sabe, não conhece muito os aspectos de liderança, embora eu até ache que todos nós somos líderes, é uma questão de grau, e também liderança é a ideia que é do ponto de vista de quem está vendo, né? Eu sou líder do ponto de vista do outro, e não, senão é só chefe. Né? Chefe manda, né? Então, essa ideia também de trabalhar com gestão do conhecimento, o que é isso? Né? Na verdade, é disseminar o conhecimento, socializar o conhecimento, internalizar o conhecimento e, finalmente, fazer a gestão de tudo isso. Essa é também uma forte tendência das organizações. Trabalhar com gestão de competências é trabalhar com gestão do conhecimento, sem dúvida. Vamos para o segundo slide. Isso, obrigado. Olha só, estimular o desenvolvimento de equipes e de uma gestão mais participativa e de feedback. Então, é o trabalho de gestão de qualquer gestor, o desenvolvimento de equipes. Né? Afinal de contas, o trabalho hoje ele não é mais na base do eu-equipe, né? Sim, trabalho em equipe, dentro dessa ideia que cada um colabora com uma parte. Uma equipe tem competências diferentes e eu posso fazer uma equipe especializada numa coisa, mas eu posso fazer equipes com colaboradores multifuncionais, semi-autônomas, né, e assim por diante. Então, essa ideia de trabalhar em equipe hoje é uma necessidade, é uma realidade. Num modelo de gestão mais participativa, isso é inerente. Né? A gestão mais participativa, como eu falei, e a ideia de feedback. Feedback aqui é importante colocar, porque não é só dar feedback. Dar feedback até é muito fácil. O problema é receber feedback. E receber, por exemplo, do subordinado, do outro departamento, do cliente externo, do usuário, enfim. Receber feedback e dar consequência a isso. Afinal de contas, saber e não praticar é ainda não saber. Então, aliás, a frasezinha ali, né? Saber para conquistar um lugar. Né? Conquistar um lugar, mas é saber, né? E ainda não praticar é ainda não saber. Eu preciso dar consequência lá no trabalho, na entrega do resultado do projeto, enfim. Né? Melhorar a comunicação, atualização e utilização das várias mídias disponíveis hoje. Estamos aqui num exemplo. Né? Então, hoje,
se deve utilizar de todo essa possibilidade que nós temos frequente e cada vez mais. O que diz é que a gente está só no início disso, né? O que vem pela frente, né? Essa comunicação em tempo real, quase real, né? Essa possibilidade de conversar com todo mundo de forma interativa, montar equipes virtuais, a não necessidade de precisar se deslocar para tudo quanto é lugar. Imagine só a economia de tempo e de informação que nós temos aí. Então, a mídia, a tecnologia da informação e da comunicação que está disponível, e a parte de gestão de pessoas deve interar sobre isso e praticar. Desenvolver relacionamentos que ajudam a influenciar as pessoas em suas redes e locais de trabalho. Então, construir esse relacionamento, essa interatividade, se interessar pelos projetos que as outras pessoas estão fazendo. Uma forma de gerenciar pessoas não é ficar atrás da escrivaninha, cruzar os braços e, por exemplo, fazer algo do seguinte tipo: bom, ninguém me procurou, então é porque está tudo bem, não recebi nenhum telefonema, está funcionando. Não, na verdade é ser proativo, é se antecipar. É praticar aquilo que eu chamo de TBC, tirar a bunda da cadeira. Sair, visitar as áreas, conhecer os projetos, se antecipar, relacionar, né? Se relacionar com as pessoas, construir esse relacionamento. A questão da responsabilidade ética, cabe à área de gestão de pessoas definir o que é ética e que ética vai ser praticado dentro da organização, num código de ética, num código de valores, e pensar isso também de uma forma de responsabilidade social mesmo, que, aliás, começa a responsabilidade social dentro da instituição. Não adianta pensar lá fora se nós não fizermos aqui dentro ainda. E eu diria até que a primeira responsabilidade social que a empresa tem é com o seu colaborador, com o seu servidor. Depois com a família dele, depois com a comunidade, enfim, e aí vai. Aprimorar os processos de gestão que a gente já falou um pouquinho atrás. Esses processos, eles são dinâmicos, eles são mutáveis, e a prática deles não é uma coisa muito tangível. Às vezes é meio assim de ter um pouco de feeling, saber a hora de atuar mais, saber as entranhas desses processos, os bastidores, como é que isso acontece, para poder ter essa habilidade, essa competência de passar isso. Mas vamos ver então um pouquinho o que é liderança e o que é competência, para a gente depois fechar essa ideia. Então, o conceito de liderança, eu coloquei ali um bem simplesinho ali, liderar, gerar compromisso em direção ao objetivo. Então, ter assim um objetivo claro e tentar alinhar as pessoas, construir essa busca, esse objetivo, essa meta. E aí eu botei um pensamento do Gandhi ali que eu acho interessante a gente colocar isso, porque a gente percebe isso todo dia, né? Olha só, o exemplo não é uma maneira de influenciar as pessoas, mas sim a única. Então, o gestor de pessoas é aquele que tem que dar o exemplo. Eu só posso prometer aquilo que eu posso cumprir, a tal legitimidade. Às vezes a área de gestão de pessoas é muito acusada de muito blá 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 e pouca ação, onde muitas vezes até o discurso não corresponde à realidade, numa gestão de uma instituição. Então, essa ideia, esse pensamento eu acho importante. Olha o que ele está dizendo do lado de cá. Pessoalmente julgamos pelas nossas intenções, mas os outros nos julgam principalmente pelas nossas ações. Quem tem filho pequeno é só perguntar em quem que o filho acredita. Ele só acredita naquilo que ele está vendo. Não adianta vir com conversa, com filho, não fuma, eu quero estar lá com cigarro, estou falando de cigarro, né? Eu quero estar com cigarro na mão, não bebe, está com um copo na mão. Então, a criança só acredita assim. E o gestor, o líder lá na empresa é a mesma coisa. Não adianta ele conversar com a sua equipe de uma forma e praticar outra. Não tiver essa coincidência aí, não tiver essa legitimidade, melhor não vai ter credibilidade. É evidente. Então, liderança é isso. Como eu falei ainda há pouco, liderança ela é percebida do ponto de vista do liderado. Ninguém é líder de cima para baixo. Nem o nem. Que apesar existe também a liderança negativa, né? Claro. O nem liderava 1.500 pessoas, do método dele, mas... Então, existe a liderança negativa, mas a ideia de liderança é isso, influenciar positivamente as pessoas na construção de um objetivo, de uma finalidade convergente.
Isso. Então, a ideia do que é competência. Eu acho que esse slide é uma tentativa de resumir, né, essa expressão tão usada hoje e que no Ministério a gente o pessoal está trabalhando exatamente isso. Então, é a tal do chá, né? Conhecimento, habilidade e atitude. Né? O conhecimento é mais no campo assim, cognitivo, né? Aprendizagem de conceitos, saber fazer. Né? E depois o poder fazer ali, a habilidade, a competência, a perícia para realizar um projeto, um trabalho. E finalmente a atitude, a postura, a motivação, o estilo gerencial para aplicar essa competência. Então, conhecimento, habilidade e atitude. Só que existe uma evolução aí, nesse ano pelo menos, dessa ideia de chá. Né? Tem, por exemplo, um autor da USP, Joel Dutra, que coordena lá um núcleo muito importante sobre implantação de modelos de gestão por competência. Ele fala em chave. Né? Então, ele bota valores e bota entrega. Então, além do conhecimento, habilidades e atitudes, é a tal da prática. Então, que valores você utiliza para isso? Né? Que competência essencial, comportamental você está usando para isso? E o que você está entregando? Eu gostaria de acrescentar mais uma letrinha aí, até para gozação, né? Botar um S, Chaves. Não o humorista lá, né? Nem o presidente, mas a ideia de sabedoria. Né? Então, a evolução disso daí leva à sabedoria. Dado, informação, conhecimento, sabedoria. Então, chaves. Mas ainda, a maioria das empresas e a teoria, né, sobre o assunto, ela fala em conhecimento, habilidade e atitudes. Tá? Então, deixa eu ver, eu acho que não tem mais slide. Temos mais algum slide? Mais algum slide? Não, só um pensamento, né? Muitas vezes, eu sou também funcionário público, Áureo também, a gente trabalha aqui na Universidade Federal, e muitas vezes a gente escuta isso, né? Ah, mas serviço público, não dá para fazer nada, tudo de cima para baixo, tudo burocrático, modelo burocrático, enfim, falta implantar um estilo gerencial e tal. Então eu trouxe esse pensamento só para a gente conversar, isso eu peguei isso é um treinador do basquete americano, essa frase no vestiário, distribui para os atletas e tal. Então, não culpe ninguém, não espere nada. Então, é essa ideia de que cada um de nós pode fazer alguma coisa, pode praticar alguma coisa, mesmo no seu ambiente, onde muitas vezes é restrito. Né? A gente eu chamo isso de síndrome de Gabriela. Né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Né? O cara acaba não fazendo nada, porque é assim mesmo, não me cobro. Né? Mas a ideia de oferecer as oportunidades de desenvolvimento. Se a gente não pode demitir, não pode punir, atua na outra ponta, na valorização do talento, nas pessoas que querem construir uma realidade. Afinal de contas, servidor público, a palavra já está dizendo, é servir. Esse é o verbo, servir. O verbo é do milênio, Leonardo Boff diz isso. Né? Então, a ideia de que nós estamos aqui na empresa pública para servir as pessoas, para ajudar, para facilitar. E esse é o trabalho, né, eu diria que é a competência principal, ou é a competência essencial de um profissional de gestão de pessoas. Certo? Muito bem. Assim o professor Dantes conclui a apresentação do tema, mas nós vamos agora às perguntas, temos pelo menos 3 delas aqui, a respeito do tema que foi trazido aqui pelo professor Dantes, especialista nessa área de gestão de pessoas. Eu sou absolutamente suspeito para falar a respeito da trajetória do professor Dantes. Mas vamos lá. Dante, Carlos Alberto, do Rio de Janeiro. O ingresso no setor público é realizado através de concurso, e estes concursos avaliam conhecimentos que, de um modo geral, não fazem conexão com o relacionamento de pessoas e menos ainda com competências para esse relacionamento. Como o senhor acha possível sanar essa deficiência para que ingressem pessoas ou que os concursos sejam capazes de avaliar tais competências? A pergunta do Carlos Alberto. Obrigado, Carlos Alberto. Carlos Alberto, já de cara uma pergunta difícil. A pergunta é complexa, isso demanda uma certa reflexão. Né? Na verdade, o concurso público é uma instituição muito democrática, muito importante, na medida que ele dá oportunidades para todos disputarem uma vaga e igualdade de condições. Então, nada mais democrático do que essa instituição, normalmente no serviço público. Né? O que é um concurso? O concurso, na verdade, é uma prova. O que é uma prova? É uma amostragem de conhecimentos.
Então eu posso fazer uma bateria de provas, são várias, prova de conhecimento, prova prática, prova entrevista, enfim, vários tipos de provas eu posso colocar numa prova de um concurso público. Né? E aí é que entra, a maioria da ideia dos concursos públicos que eu tenho visto por aí, eles vão muito na direção do medir o conhecimento que o cara já teve, não é medir potencial para o futuro. O vestibular é um exemplo disso. O vestibular mede mais o conhecimento que ele adquiriu no ensino médio e menos o potencial para fazer tal curso ou desenvolver tal carreira. Né? E aí que entra a ideia da competência. Né? Claro que eu posso fazer prova de conhecimentos e colocar questões dirigidas para a gestão de pessoas, questões dirigidas para a área comportamental. Né? Mas eu posso também, por exemplo, na iniciativa privada se faz entrevista, se faz dinâmica de grupo, se faz prova situacional, vivência. Isso também pode ser feito no serviço público, basta que se queira. Evidente que aí implica em prazos maiores, talvez, investimentos um pouco diferenciados, mas é possível introduzir no concurso público técnicas que vão na direção de medir gestão por competências, sem dúvida. É possível. Eu mesmo mais já difícil, fiz, é mais complexo. Eu mesmo já fiz provas de concurso público que os itens, muitos deles eram exatamente para medir relacionamento de pessoas e competências. Mesmo que questões aparentemente teóricas, mas são questões dirigidas já para isso. Agora, tens razão, a maioria dos concursos que tem aí, eles são limitados apenas a conhecimentos técnicos e conhecimentos anteriores e não em relação a que competências precisaria para atuar em determinada função no serviço público. Vamos a mais uma pergunta, professor Dante, essa da Fernanda de Florianópolis. Pessoas são seres complexos. Considerando essa complexidade, diz a Fernanda, as competências necessárias para a gestão de pessoas são desenvolvidas de forma genérica ou são desenvolvidas para determinadas características das pessoas? Como é que a gente pode definir isso para responder a Fernanda? Muito bem, Fernanda. Também uma excelente pergunta. Então, na verdade, as duas coisas. Competências gerais, mais abrangentes e competências técnicas também. Na verdade, se a gente pegar a literatura sobre isso, fala em competências globais, competências gerais, competências técnicas essenciais, competências comportamentais, competências operacionais. Tudo isso é uma questão de nomenclatura. Evidente que tem competências que são gerais para toda a empresa e tem competências que são mais dirigidas para a área de atuação. O ideal seria numa empresa, isso não existe, mas seria que todo mundo entendesse de tudo. Isso não dá tempo, não é possível. Então, a ideia é desenvolver as duas coisas, competências gerais, por exemplo, entender de estratégia organizacional, a competência geral, e competência específica. Por exemplo, atuar na área de gestão de pessoas, competência específica pode ser saber trabalhar em equipe, digamos, trabalhar liderança e assim por diante. Então, dependendo da posição, mas é importante, a partir desse mapeamento de competências, que vai ser identificado quais são as competências operacionais, técnicas, comportamentais e gerais na sua área de atuação. Então, isso é importante. Muito bem. João Carlos de Brasília pergunta, quando falamos em competência para a realização de determinadas tarefas, é relativamente fácil identificar o que precisa ser desenvolvido. Mas quando se trata de gestão de pessoas, como percebermos se temos ou não essas competências? É a pergunta do João Carlos. Hoje na sociedade do conhecimento, na verdade, a coisa mais importante que existe é o intangível. Gestão de pessoas, ela é muito subjetiva, ela é muito intangível. A gente não mede, não calcula quanto de liderança eu tenho, quanto de boa comunicação, quanto de saber se relacionar, enfim. Isso é complicado mesmo, mas a forma de medir isso é se eu estou influenciando positivamente uma equipe, por exemplo, se a minha equipe está atingindo os resultados, se ela continua motivada, se eu sou importante para as pessoas, se elas me procuram para pedir opinião sobre questões comportamentais dentro da organização, se eu sei coordenar conflitos, entender conflitos,
que conflito não é necessariamente uma coisa ruim, ele pode ser uma coisa positiva. Uma empresa dinâmica, por exemplo, como a nossa universidade, é uma empresa, aliás, hoje é um exemplo, é uma empresa nós estamos aqui num processo eleitoral, é uma empresa que está em conflito natural. Uma universidade sem conflito pode fechar a porta. E uma empresa moderna é assim também. Aliás, é do conflito que surge as ideias criativas, solucionadoras de problemas. Eu estou falando do bom conflito, evidente que tem conflito que tem que ser minimizado. Tá? É isso, professor Dante. Okay. Muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Nós estamos chegando ao final desta teleconferência de abertura do projeto O Saber para Conquistar um Lugar, que é desenvolvido pelo Ministério da Saúde com a execução do Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico aqui da Universidade Federal de Santa Catarina. Quero agradecer mais uma vez ao professor Dante, que esteve conosco nesse programa de abertura, falando sobre esse tema tão importante para vocês aí do Ministério da Saúde, que estão participando de todo um processo que mexe um pouco com culturas, com estruturas, enfim, mas que seguramente vai levar todos a um foco na atuação profissional. Queremos agradecer também, particularmente a Márcia e a Priscila, que estiveram conosco aqui na primeira parte desse programa, a equipe técnica do Departamento de Ciência da Administração, do Departamento de Jornalismo aqui da Universidade, que viabilizaram tecnicamente essa transmissão, e especialmente a você que nos acompanhou ao longo desse programa. Fique atento no endereço www.ms.cursoscad.ufsc.br para saber quais são os nossos próximos compromissos. Um bom restante de dia para você e até a próxima oportunidade.